Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar esse vídeo para falar para vocês sobre a psicopedagogia. Afinal, no primeiro vídeo eu falei, me apresentei, falei que eu sou pedagoga e psicopedagoga. Então, muitos de vocês às vezes não conhecem sobre a área, eu vim explicar um pouquinho melhor. Então, eu vou falar o que é a psicopedagogia, qual que é o objeto de estudo da psicopedagogia e o que exatamente o psicopedagogo faz. Mas antes, eu gostaria de convidar você a curtir esse vídeo, comentar e, antes de tudo, se inscrever no nosso canal, porque se inscrevendo, vocês vão estar recebendo as notificações dos nossos novos vídeos. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, para a gente estar sempre dialogando juntos aqui, conhecendo mais sobre a psicopedagogia, mais sobre vários temas relacionados à educação, Vou estar trazendo orientações a pais, professores. Então, fica a dica para se inscrever no canal e para curtir esse vídeo. Bom, vamos lá. Se a gente for desmembrar a palavra psicopedagogia, a gente vai ter dois núcleos, o psi e o pedagogia. Quando a gente fala de psi, lembra psique, Então, seria aspectos cognitivos. Se a gente for buscar a etimologia da palavra pedagogia, nós vamos descobrir que ela tem origem grega. Então, lá na Grécia é chamado como paidogos, Os pedagogos são os paidogos. Se a gente for ver o significado de paidogos na origem grega, paidos significa criança e agodé, condução. Então, o que significa pedagogo? É aquela pessoa que conduz a criança, Os processos de aprendizagem. Então, se a gente for unir esses dois significados para descobrir o que é o psicopedagogo, o que ele faz, então a gente vai descobrir que o psicopedagogo é aquele que auxilia a criança na sua dificuldade de aprendizagem. Enquanto o pedagogo é aquele que vai ser o mediador da aprendizagem, o psicopedagogo vai buscar as causas da não aprendizagem e qual que é o processo, como que a criança conduz essa aprendizagem, como que o sujeito vai se relacionar aos aspectos da aprendizagem do desenvolvimento. Então, por que surgiu a área da psicopedagogia? Teve-se o interesse de descobrir, como que a criança aprende, como que o sujeito lida com os aspectos da aprendizagem, Por que às vezes não acontece um sucesso da aprendizagem. Então, diante de várias reflexões em relação a isso, é que surgiu essa área, Que busca então compreender as causas dessa não aprendizagem, como que é a relação do sujeito com a aprendizagem. Então, esse é o objeto de estudo da psicopedagogia, A aprendizagem e o sujeito, como que se dá essa relação, e a gente vai perceber que a psicopedagogia engloba outras áreas do conhecimento para fazer essa mediação para a pesquisa dessa aprendizagem, desse processo de aprendizagem. Então, a gente vai incorporar instrumentos, ferramentas e conhecimentos da sociologia, da psicologia, da antropologia, da medicina, da fonoaudiologia, Então, todas essas áreas vão auxiliar o psicopedagogo a compreender melhor todo esse processo. Então, se a gente fosse pensar em palavras-chave que se relacionam com a profissão do psicopedagogo, seria decifrar, investigar, identificar, buscar, propiciar, Então, é através da ação psicopedagógica que o sujeito vai descobrir como ele aprende, A gente chama de estilos e modalidades de aprendizagem. Então, é pelo trabalho do psicopedagogo que toda essa delimitação de como o sujeito aprende, o que está dificultando esse processo, por que não está ocorrendo um desenvolvimento propício, apropriado para aquela faixa etária.
Então, tudo isso, todas essas palavras-chave vão ajudar na hora da ação psicopedagógica. E aí a gente entra no trabalho em si, né, do psicopedagogo. Então, a gente divide o trabalho do psicopedagogo em duas partes. A primeira parte seria a avaliação psicopedagógica. E o que consiste essa avaliação? Na avaliação psicopedagógica é feito vários momentos com a criança, com a família e também com a escola, que são os principais ambientes que a criança ou o sujeito frequenta, né? Então, por isso que é importante avaliar como o sujeito se comporta nesses diversos ambientes, porque a gente pode ter uma queixa, né, que vai ser indicação da escola, ou a própria família percebeu que a criança ou adolescente necessita de um apoio profissional em relação a não aprendizagem, em relação à falta de convívio social dessa criança, a dificuldade que ela tem de lidar com frustrações. Tudo isso são motivos, são queixas, né? Como se fossem os sintomas que levam essa criança, essa família a procurar o psicopedagogo. Então, depois de vários encontros, várias sessões, o psicopedagogo vai avaliando, né, durante todo esse processo como que a criança se comporta em diversas atividades. Então, o psicopedagogo vai observar a forma como ele brinca, a forma como ele realiza atividades escolares, vai observar como que é feito essa aprendizagem lá na escola, né? Quais são as metodologias de ensino, como que essa criança, e relacionar essa metodologia com o modo de aprender dessa criança. Será que está compatível? Será que o jeito que a escola conduz esse processo é compatível com o jeito que a criança aprende? Então, tudo isso e várias outras avaliações e observações são feitas durante a avaliação psicopedagógica. Quando termina todo esse processo, tudo que era possível de ser avaliado, de ser observado, o psicopedagogo então faz um relatório que nós chamamos de devolutiva. E aí a gente vai chamar esse sujeito, essa família, e também enviar uma devolutiva à escola de todo esse processo de observação, de tudo que foi feito durante essas sessões e o que foi apontado como possíveis causas da não aprendizagem, como possíveis problemas de aprendizagem, ou se encontrou-se ali durante todo o processo sintomas de transtornos de aprendizagem, enfim. A devolutiva é o final ali, o processo final de toda a avaliação psicopedagógica, e a partir dessa devolutiva, desse relatório, que se vai construir o que a gente chama de intervenção psicopedagógica. E na intervenção psicopedagógica, então, o que seria feito? A partir de tudo aquilo que foi observado e do relatório que foi feito, vamos delimitar, criar um plano de intervenção. E nesse plano de intervenção, nós vamos ajudar de fato a criança ou adolescente, ou mesmo o adulto, porque a gente trabalha com todas essas faixas etárias, tá? O psicopedagogo tem capacidade e conhecimento para lidar com tanto criança, adolescente, também adultos. Então, a gente vai observar, depois desse relatório feito, a gente vai delimitar ali ações, né, para ajudar esse sujeito a melhorar tudo aquilo que foi queixa, né? Então, se era uma dificuldade na alfabetização, a gente vai delimitar ali atividades, executar ações que auxiliem esse sujeito na alfabetização escolar. Ou se era uma dificuldade de socialização, a gente vai promover meios para que esse sujeito também desenvolva ali capacidades e habilidades sociais. Então, tudo o que foi observado nesse primeiro momento, que é a avaliação diagnóstica, e que foi pautado no relatório da devolutiva, a gente vai planejar
na intervenção psicopedagógica. Então, na intervenção psicopedagógica, vários campos são considerados, né? Seja emocional, seja o psicomotor, seja o cognitivo, ou seja o social. Tudo isso vai ser avaliado e vai ser propiciado ao sujeito desenvolver essas habilidades e competências que estão em defasagem. E aí a gente entra também na questão que eu já pontuei no vídeo anterior sobre o TDAH, da importância do trabalho multidisciplinar. Então, a gente vai indicar para essa família a importância da criança, se houver necessidade, ter um acompanhamento fonoaudiólogo, um acompanhamento psicológico, né, tanto da família também, porque tudo isso vai auxiliar durante o processo de intervenção. Né? A psicopedagogia não trabalha sozinha, então é muito importante que tudo o que o psicopedagogo alinhar com a família, disponibilizar como sugestão, é importante que a família desenvolva todas essas práticas, essas sugestões, porque aliando, né, o trabalho do psicopedagogo com as demais áreas do conhecimento e que vão ajudar ali a resolver aquela queixa, então tudo isso é importante. E nesse processo de intervenção também é necessário que o psicopedagogo e o professor ou os professores, né, se essa criança, esse adolescente estiver no ensino fundamental 2 ou médio, é importante que haja uma comunicação positiva entre esses dois profissionais, né? Que o professor esteja aberto a receber sugestões e que o psicopedagogo também compreenda o lado desse professor, todas as queixas que esse professor também vai trazer. Então é importante que haja ali uma parceria entre o psicopedagogo e a escola. Isso só tem a contribuir no processo de intervenção. Aí vocês podem estar se perguntando, né, ou querendo me questionar, qual é o tempo que vai levar todo esse processo, seja da avaliação, da intervenção, quantos meses, quantas sessões. E assim, é muito complicado de falar algo exato, porque cada caso é um caso, cada sujeito vai agir de forma diferente, cada família vai auxiliar o trabalho do psicopedagogo de uma forma diferente. Então, não tem como a gente mensurar exatamente um tempo que levaria todo esse processo. Então, vai variar muito, não tem como estipular, né? Então, é importante que a família esteja disposta, de fato, a realizar todo o processo, porque se a família ali, mas não estou vendo o resultado, está demorando muito, a família parar, né, de levar a criança nas sessões, interromper esse processo, é como se voltasse ao zero, né? Então, a gente pede sempre, né, a paciência da família, porque a gente vai no tempo da criança, no tempo do adolescente, a partir da demanda desse sujeito e dos resultados que ele mesmo vai trazer, é que a gente vai pautando o sucesso de todo o processo psicopedagógico, né? Então, não depende apenas do profissional, depende do sujeito, da família, depende se as indicações que o psicopedagogo fez estão sendo levadas em consideração. Então, tudo isso é motivo de sucesso no trabalho do psicopedagogo, né, no resultado final. Então, isso vai depender muito dessa questão de quanto tempo vai levar, se tem um período certo ou não, tudo isso tem que ser considerado. Nós indicamos cerca de 3 vezes de sessões de atendimentos na semana com esse sujeito, porque é muito importante criar um vínculo entre o psicopedagogo e o sujeito. Então, se a gente fica ali muito tempo longe da criança, né? Se a criança fica muito tempo sem ir até ao consultório, o vínculo ali vai se perdendo, né? Tudo aquilo que foi construído pode se perder no meio do processo. Então, a gente indica
cerca de 3 vezes na semana. Mas é claro que aí vai depender da condição financeira da família, ou mesmo do tempo que a família tem para disponibilizar, de levar essa criança, de buscar, de acompanhar de fato. Então, tudo isso vai ser considerado, né, no momento da conversa, do alinhamento entre a família e o psicopedagogo, entre o profissional e a família. Então, tudo isso vai ser levado em conta e a gente vai se adaptando, vai vendo o que é possível fazer e, na medida do que for possível, fazer o melhor. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, desse vídeo. Eu espero que vocês comentem aqui também o que vocês acharam. Se ficou alguma dúvida também, vou ter o maior prazer de responder vocês. E não esqueçam de compartilhar também com os amigos, com os familiares, com as pessoas que vocês acreditam ter interesse pelo assunto, né? Sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso canal e até o próximo vídeo.